Bom dia, Jefferson. Bom dia, bom dia. Vamos fazer uma oração para nós começar a nossa aula de hoje? Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que viemos em Tua presença, Senhor Deus, nesta manhã, Pai, primeiro dia da semana, Senhor, e nós te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estar reunidos em Teu nome, Senhor Deus, como igreja, Senhor Deus, como corpo de Cristo. Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos dirija, meu Pai, em tudo que for feito neste local, Senhor. Que esse ensinamento, a Tua palavra, venha de encontro, Senhor Deus, ao nosso coração. Senhor Deus, que seja uma aula abençoada e um culto também abençoado, uma reunião abençoada, totalmente voltada para a Tua palavra, para Te honrar e para Te glorificar. Em nome de Jesus, amém. Bom dia mais uma vez. Bom, vamos continuar a nossa aula, né? 1 Samuel. Hoje nós vamos estudar o quê? Qual que é o capítulo de hoje aí, pessoal? Vamos lá. É o capítulo 15. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 15. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós vamos estudar dois capítulos, o 15 e o 16. Eu vou emendar aí o finalzinho de Saul aí com o começo de Davi, o rei Davi. Amém? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 15. A partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 31. Capítulo 15, versículo 1 ao 31. Vamos lá a leitura. Capítulo 15 de 1 Samuel, a partir do versículo 1, diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Te-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. E nada lhe poupes, porém matarás homens e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os coldeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil, desprezível, destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço?
Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Versículo 19. Porque, pois, não atentais à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecerei é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvido à sua voz. 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Deus de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem, para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Amém? Do versículo 1 ao versículo 31 de 1 Samuel capítulo 15, aqui está falando da desobediência de Saul e a sua rejeição. Ô Marcos, faz um favor para mim, pega uma água para mim aí, faz favor, que eu esqueci. Obrigado, viu? Deus abençoe. O que acontece aqui? Presta atenção aqui em mim. O que acontece aqui? Nós sabemos que até aqui, até no capítulo 15, o que aconteceu com o rei Saul? Ele tinha errado, ele tinha pecado. Lá atrás, ele não obedeceu à voz do Senhor. Aí, o que Deus fez? Obrigado, viu? Deus abençoe. Aí, o que Deus fez? Deus foi dar mais uma oportunidade para o rei Saul, né? Opa, já que você errou, peraí, vai lá Samuel, fala lá para Saul. Fala para Saul o quê? Ó, negócio é o seguinte, você vai fazer um servicinho para nós aí, para Deus aí. Você vai lá e vai destruir totalmente os amalequitas. Aí aqui nós vamos aprender, eu peguei uns pontos aqui, os mais necessários para passar para vocês, do versículo 1 ao 31, que Saul mais uma vez errou. Se lembra que no meu estudo lá atrás, eu sempre falei e sempre falo, tem pessoas que ela erra e continua errando. Tem servos e discípulos do Senhor, que o Senhor adverte, que o Senhor exalta, que o Senhor mostra o caminho, porém continua errando. E nós temos que se esforçar para não errar mais.
Nós temos que se esforçar para sair desse caminho do quê? Para sair desse caminho pecador. Isso até eu me incluo nisso. Porque às vezes nós pecamos, às vezes nós erramos, e às vezes nós pedimos perdão a Deus, mas novamente, passado o dia, passado 2 dias, passado uma semana, estamos cometendo o mesmo erro. Gente, se não sair do erro, se não sair do pecado, a porta não vai se abrir. Que porta que é essa? A porta do céu. Não é a porta da cena, mega cena não, tá? É a porta do céu, que é mais valiosa, é a nossa salvação. Se nós não se cuidar, se nós não cuidar, se nós não se acertar, se nós não voltar para o caminho, continuar do caminho, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, nós não vamos chegar. Qual o objetivo? A nossa salvação. Aqui no versículo 1 diz assim, ó, nós vamos destrinchar só um pouquinho. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei. Aqui Samuel já foi rasgado já. Ele chegou em Saul e falou assim, ó, foi eu que o Senhor enviou para te ungir o quê? Rei de Israel. Não foi outro, foi eu. Chegou uma certa vez que Samuel ia falar com o rei. Quem era o rei? Saul. O que Saul falou? Ó, fala lá para ele lá, porque eu não tenho tempo não, agora não. Como que um rei não vai ter tempo para um profeta? Como que o servo de Deus não vai ter tempo para Deus? Como que o discípulo de Jesus não tem tempo para ele? Não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar, não tem tempo para estudar, não tem tempo para nada. Tem cristão assim, às vezes não tem tempo para nada, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Para Deus tem que ser o principal. O tempo para o Senhor tem que ser o principal. Nós temos que escolher isso. No versículo 2, diz assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel. É como eu disse, vai lá, castiga Amaleque, mata todos os amalequitas. Mas aí eu pergunto, por que Deus deu essa ordem aí para matar todos os amalequitas? Vamos lá, pessoal, olha aqui para mim aqui, ó. Por quê? Quem sabe me dizer aí, por que Deus deu essa ordem aí para matar os amalequitas? Por quê? De uma hora para outra. Oi? Não fico com vergonha não, que eu vou pegar um aí, hein? Por que Deus mandou matar os amalequitas todinho? Desde criança, bebê, cachorro, mata tudo. Por quê? Por que Deus deu essa ordem aí? Por quê? Por quê? Fala aí. O que eles fizeram a Israel? Êxodo capítulo 17, vamos lá. Êxodo capítulo 17. Vamos lá ver, vamos acrescentar o que os amalequitas fizeram lá atrás. Cuidado, hein? Cuidado, hein? O que você fez no verão passado. Cuidado, hein? Deus está de olho. Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 14. Cuidado, hein? 8 ao 14 diz assim, ó. Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 14. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe disse, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e U subiram ao cimo do outeiro, no morro, né, no monte. Amaleque, Moisés, porém, subiu. Versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia quem? Olha que interessante. Por que Deus, agora aqui no tempo de Saul, mandou matar todos os amalequitas? Gente, Deus não esquece. Principalmente quando mexe com o povo de Deus. Deus não esquece. Deus não esquece o seu pecado, o seu erro, a sua falha. Quando Ele esquece? Quando você se arrepende. Aí Ele joga na onde? No mar do esquecimento. No momento que você se arrepende, no momento que eu me arrependo, acabou ali para Deus. Mas aí tem que ser um arrependimento o quê?
Que arrependimento tem que ser esse? Verdadeiro. Se não for um arrependimento verdadeiro que vem do coração, gente, Deus não esquece. Os amalequitas, quando o povo de Deus saiu do Egito, se lembra lá das 10 pragas? Aí o povo foi para o deserto, aconteceu tudo o que aconteceu, nós sabemos. Aí os amalequitas ficaram onde? Na frente de Israel, pelejaram contra Israel. Ali, a Bíblia fala aqui, em Êxodo, que o Moisés, junto com o Ui, junto com o Arão, subiram no monte. Quando Moisés levantava a mão, eles ganhavam a guerra, e quando abaixava, por que isso? O que isso significa? Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia, e quando abaixava a mão, por que isso? Quem sabe me dizer? Vamos lá. Por quê? Que quando Moisés levantava a mão, o povo vencia, e quando abaixava, o povo perdia. Comunhão com Deus, a dependência de Deus, comunhão, dependência de Deus. Vamos lá, mais um. Vamos lá. Mais um, vamos lá. Vou pegar, hein? Baixar a cabeça, eu vou pegar quem está com a cabeça baixada. Por quê? Gente, nós temos que adorar a Deus a todo momento. Não importa o momento, não importa a situação, não importa o local. A todo momento nós temos que adorar a Deus. Dependência de Deus, comunhão de Deus, respeito de Deus, a responsabilidade com Deus. No momento que Moisés levantou a mão ali, meu irmão, honrou a Deus, glorificou a Deus. Tudo é Deus. Se nós colocar Deus à nossa frente, meu irmão, como diz outras pessoas, tudo vai dar certo. Pode até dar errado algumas coisas, mas o erro com Deus é acerto. O que a palavra fala, né? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mesmo às vezes na nossa vida, dando erro, sabe, nada vai certo, mas esse erro, essa falha, esse problema na sua vida, vai ser o quê? Para glorificar? Se lembra de Lázaro? Oh, Senhor, vai lá, Lázaro morreu 4 dias. Jesus, não é que Jesus não estava nem aí, Jesus não estava nem preocupado, né? Era o próprio Deus ali. Mas a morte de Lázaro foi para quê? Para glorificar Deus. Amaleque, os amalequitas se colocaram na frente de Deus, lá atrás. Deus se lembrou aqui, ó. Vai lá, mata todo mundo lá, ó. É para matar. E Saul fez? Saul aqui falou na palavra, eu vou te mostrar que ele fez. Às vezes nós estamos no erro, e nós mesmos falando que nós não fez. Às vezes nós pegamos desculpa para encobrir a nossa desculpa. No momento, eu já falei, toda vez que nós entrar na presença de Deus, tem que ter temor. Você não está falando com o homem, você não está falando comigo, você está falando com o próprio Deus. Tem que ter respeito. Saiba entrar na presença de Deus. Tem gente que não sabe entrar na presença de Deus. Tem gente que sabe entrar mais na presença da vida da outra pessoa do que na presença de Deus. Nós estamos falando com o ser espiritual, o autor e consumador da nossa fé. Os amalequitas era para ser exterminado. No momento eles não foram, mas aí Deus resolveu. Nós vamos ver isso. Aqui no versículo 4, diz assim, ó, versículo 4 ao 6, se refere ao quê? Aos queneus. Vamos lá, versículo 4. Deixa eu voltar aqui, 1 Samuel, vamos lá, 1 Samuel capítulo 15, versículo 4, diz assim, ó. Saul convocou o povo e os contou em Telaim. Cadê aqui? 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Versículo 6, isso, versículo 6. Obrigado, irmã. E disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Aqui já foi ao contrário, olha só, quem foi os queneus? Que povo que é esse? Quem foi os queneus? Não vou perguntar não, já vou falar quem foi os queneus. Quem foi os queneus? Quem foi os queneus, meu irmão? Você olhou para mim, agora eu vou falar. Quem foi os queneus? Aqui já foi ao contrário. Deus mandou matar todos os amalequitas, porque se puseram na frente de Israel lá, quando o Israel saiu do Egito. Aqui já foi o contrário.
Os queneus eram uma tribo que ficava ao sul da Palestina. Esses queneus ajudaram Israel lá atrás. E Deus se lembrou. Olha que coisa. Os amalequitas, Deus se lembrou. E os queneus também. Meu irmão, Deus se lembra. Tudo que você faz de mal e tudo que você faz de bem. Tudo que você faz por uma pessoa, tudo que você não faz pela pessoa. Tudo que você faz pela obra, pelo reino de Deus e tudo que você não faz. Deus se lembra. E Deus falou assim, tira os queneus. Os queneus, nada mais, nada menos, era uma tribo também dos midianitas, que era o sogro de quem? De Moisés, o Jetro. O Jetro era de Midian. Midian e os queneus eram da mesma tribo, que ficava ao sul da Palestina, ali perto do Sinai, do Monte Sinai. Mas esses queneus, aqui em Saul, eles estavam no meio de quem? Dos amalequitas. Aí me fez me lembrar lá de trás, de quem? De Abraão. Abraão e quem? O seu sobrinho. Quem era o sobrinho de Abraão? Ló. E esse sobrinho de Abraão estava na onde? Em Sodoma e Gomorra. Deus ia destruir. Por que Deus não destruiu no momento? Porque Abraão falou assim, Senhor, lá tem meu sobrinho lá. Aí Abraão, ou se tiver 10, se tiver 20, se tiver 30, até, brincou com a paciência de Deus aí. Beleza, se tiver 10, se tiver 20, não vou destruir. Mas se tiver 5, também não vou destruir. Mas tinha Ló. E Deus se lembrou de Ló? Não, se lembrou de Abraão, o servo dele. Por isso que Deus enviou os anjos lá em Sodoma e Gomorra e tirou quem? Ló. Aqui foi a mesma coisa. Aqui falou assim, fala para os queneus sair do meio dos amalequitas. Chegou lá, vocês, sai do meio. Que nós vai destruir todos os amalequitas. Aí os queneus saíram, Deus protegeu, Deus guardou os queneus. Meu irmão, Deus vai guardar você em todo momento, se você guardar os mandamentos do Senhor. Se você não guardar os mandamentos do Senhor, se você não ter temor pelo Senhor, se você não obedecer o Senhor, se você não sacrificar a palavra de Deus, Deus vai te guardar. E nós temos prova disso. Se eu começar a falar aqui, fala um testemunho aí, um monte de gente fala. Por quê? Porque o Deus guarda, Deus age nas nossas vidas. Quantas vezes que Deus já me livrou de muitas situações que eu pensei que não ia ter jeito e Deus me livrou. Deus é bom. A todo momento, em todo momento, Deus é bom. Aí aqui tirou os queneus, Saul foi lá, agora sim, agora eu vou cumprir a palavra do Senhor. Saul cumpriu? Não, Saul não cumpriu. Saul chegou lá, matou boi, matou isso, matou aquilo lá, mas o que aconteceu? Deixou o rei vivo. Por que o Saul deixou o rei vivo? Foi para agradar a Deus? Lógico que não, orgulho. Ele trouxe o rei para mostrar para todo Israel que foi ele que foi lá e fez o que fez. Não, Deus mandou matar. Aí o povo foi lá e trouxe o quê? Trouxe bois, trouxe ovelhas, trouxe dos melhores. E a palavra de Deus diz aqui que eles destruíram toda coisa vil, todas as coisas desprezíveis. Meu irmão, o ser humano não quer nada desprezível na vida dele, só quer coisas boas. E às vezes Deus pede essas coisas boas. E aí? Se lembra de quem? Aí na volta lá atrás, de quem? Quem Deus pediu para o holocausto? O filho de quem? De quem? Abraão levou? Gente, Deus pede. Deus pede. Parece que não, tem gente que, às vezes, até o seu próprio trabalho ou outras coisas, afasta tanto da presença de Deus, que Deus pede ali. Como que Deus pede? Deus haja situações na vida da pessoa ali, para a pessoa, para quê? Para ter mais tempo na presença de Deus. Senhor, eu perdi meu emprego. Não é que Deus vai fechar a porta de emprego para você ou para mim, mas o mais importante é estar na onde? Na presença. Aí a pessoa arruma um serviço, ou está trabalhando, sabe? Mal vem à igreja, mal fica na presença de Deus. Não é só emprego não, em todas as situações. Uma vez perguntaram para Jesus, Senhor, os mandamentos? Não, 2 já basta. Qual que é os 2? Amar a Deus sobre todas e amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E nós cristãos temos que aprender isso. Amar a Deus sobre todas as coisas.
Então nós sabemos que os queneus e os midianitas eram o próprio povo, era da própria tribo, e Deus ali guardou. Aqui no versículo 9 diz assim, ó, versículo 9: E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil, desprezível, destruiu. Nós não podemos fazer, as coisas vil nós temos que jogar para fora. As coisas que não vêm de Deus, que não provém de Deus, que Deus não se agrada a Deus, nós temos que jogar fora. E nós temos que pegar o quê? O obedecer, e não o sacrificar. Versículo 11 diz assim, ó: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constritou e toda a noite clamou ao Senhor. Aqui Deus foi rasgado. Deus falou assim, ó, me arrependi de ter constituído Saul como rei. Me arrependi, sabe? E Samuel gostou muito de Saul, ajudou muito Saul. Sabe aquela pessoa, às vezes, que você ajuda tanto, e nem precisa falar o resto, né? E o seu coração fica triste. Por quê? Porque a pessoa não te honrou, né? Nós temos que honrar a Deus, mas nós temos que valorizar o que o seu próximo faz por você. Sabe aquela pessoa que te ajudou lá atrás? Você tem que valorizar ela. Você tem que, sabe, pensar naquela pessoa, orar pelaquela pessoa. Tem pessoas que me ajudaram lá atrás, gente, até hoje eu tenho gratidão. Imagine por Deus. Se aquela pessoa lá atrás não tem que ter gratidão, imagine a Deus. Mais ainda. Então Samuel se entristeceu. Por que Samuel se entristeceu? Porque Samuel depositou, né, entre aspas, todas as fichas em Saul, né? Vai ser um bom rei. E lamentavelmente, aquela pessoa vai ser uma ótima pessoa no reino de Deus. Vai ajudar tanto o reino de Deus, aí nós vê, não é aquilo. Mas nós podemos fazer aquilo naquela pessoa, incentivar aquela pessoa ao reino de Deus. Aqui no versículo 32 e 34, vamos lá, vamos ler do versículo 32 ao 34. Esse Saul, só Jesus na causa. Disse Samuel: Traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: Certamente já se foi a amargura de morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhará, ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, olha que coisa, até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Deus chegou para Samuel, vai lá, fala para Saul, mata todos, presta atenção, mata todos os amalequitas. Quando Deus te ordenar uma coisa, meu irmão, faça. Tá, mas Deus, lógico que ordena. Lê a Bíblia para você ver diariamente. O que você vai ver que Deus... É cada mandamento, é cada ordenança de Deus para você, para mim, Deus ordena assim. E nem vou falar do ID aqui, né, que eu canso de falar do ID, né, até para mim mesmo isso aí, né. Quando Deus ordenar, meu irmão, se lembrar que eu falei, não fuja da guerra não, hein. Não vai se esconder em caverna não, que Deus vai lá, viu. Se você for para o fundo do mar, o olhar de Deus está lá. E se for lá para a lua, também está lá. O olhar de Deus está em todo lugar. Na igreja, aquele irmão é a benção, e lá fora, o olhar de Deus está lá. Vai lá, mata. Não matou. Aí chegou Samuel. Aí Saul falou para Samuel: olha, eu fiz tudo o que Deus mandou. Tudo. Fui lá, olha, matei e tal. Mas aí eu trouxe o rei. Eu trouxe os bois. O povo trouxe para quê? Para agradar a Deus. Para honrar o Senhor. Não. Aí Samuel falou o que assim? Você é louco. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus mandou você exterminar tudo e você não fez. Aí o que Deus fez? Já que um não fez, mais uma vez, não existe ninguém insubstituível. Se você não quer, Deus coloca outro. Fala, Milton.
A desobediência. Mas aí, Milton, concordo com você, né, o que o Milton falou aqui, mas tem vários fatores também nisso aí, e inclui isso aí, e inclui outros fatores também, orgulho no coração, Milton, orgulho no coração, sabe? Tem pessoas, meu irmão, infelizmente, tem que ficar onde que ela está, porque se ela subir um pouquinho, meu irmão, não tem estrutura, eu já trabalhei com tanta gente em empresa, que não era nada, subiu, virou encarregado, virou gerente, mas, meu irmão, só Jesus na casa, Léo, só Jesus na causa, sabe? Ignorante, não sabe mandar, não sabe o que é uma equipe. Uma vez eu falei assim, tem pessoas que vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa fala assim, ó, você é bom de equipe? Sou ótimo. Quando começa a trabalhar, meu irmão, em equipe, só Jesus na causa. O cristão não pode ser assim não, hein? O cristão, sim, sim, não, não. Aí Deus falou assim, já que você não fez, Saul, então beleza, eu vou fazer. Vai lá, Samuel. Samuel chegou lá, traz o rei Agag aqui. Como que o rei Agag chegou na presença de Samuel? Tudo. Rindo, sabe? Corajoso. Ele pensou que não ia mais morrer, passou a morte ali. Ele só pensou nisso, meu irmão. Meu irmão, quando Deus fala, Deus não volta atrás. Quando Deus fala, Deus não volta atrás. E outra coisa, ele fala que o povo, ele meio que joga para o povo, mas ele estava junto. E quem estava líder ali era ele. Então ele não pode dizer o povo quis trazer, porque na verdade ele está dando aquilo que Deus não pediu. Que a ordem foi para ele, o responsável era ele, que ele era o rei. Então ele não pode dizer o povo que queria levar. É outra forma que às vezes é de jogar nas costas do outro, tentar jogar, né? Só que para Deus não tem isso. E vocês sabiam que, às vezes, nós fazemos isso? Ô, meu irmão, e aí, vai ajudar hoje? Eu não vou ajudar não, aquele irmão lá não ajuda. Vai pregar hoje? Eu não. E aí, meu irmão? Eu não. Um joga pro outro. Fala aí, Léo. Mais errado ainda, né, Léo? Mais errado ainda. Gente, é tão fácil, presta atenção aqui, é tão fácil obedecer, gente, é tão fácil, não é difícil não. Tem pregadores aí que falam que é difícil, eu já sou opinião diferente, é fácil, mas às vezes nosso orgulho, o nosso eu não deixa, o nosso eu, o nosso orgulho, gente, no momento que nós se batizamos e nós levantamos na presença de Deus, tinha que ter ficado ali. Por que não fica? Então nós temos que todos os dias olhar no espelho, todos os dias olhar para a palavra. Qual que é o nosso espelho? É a Bíblia. E se nós olhar para esse espelho, meu irmão, nós ficamos até envergonhados. Mas nós temos que olhar. Sabe por que às vezes você erra muito? Ou eu erro muito? Porque você não olha para o espelho todos os dias. O que Deus falou para Josué? Medita nessa lei dia
E aí, você tem meditado dia e noite? Eu tenho meditado dia e noite na lei? Na palavra do Senhor? Se nós meditar na lei e na palavra do Senhor, meus irmãos, olha, nós vamos arrebentar. Arrebentar como? Financeiramente? Não, espiritualmente, meu irmão. Sabe por que Paulo chegou e falou aquelas lindas e gloriosas palavras, Leonardo? Eu sei viver no pouco e no muito, sei o ter e no ter. Por quê? Porque ele vivia espiritualmente com Deus, na presença de Deus. E Paulo passou um bocado, hein? Um bocado. Tem gente aí que passa um pouquinho e já quer sair da igreja. Eu vou embora, não quero mais. Quando nós vemos na igreja, quem é a igreja? Somos nós, o corpo de Cristo. Quando você sai da sua casa e vem ao prédio, comunhão junto com o corpo de Cristo, meu irmão, você não vem agradar a mim, não. Você vem agradar a quem? Ao seu Deus, ao seu Senhor, o autor e consumador da sua fé. Se você agradar a mim e eu agradar a você e não esquecer de Deus, meu irmão, os dois vai ficar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você não tem que falar para mim, você não tem que falar para o seu irmão, você tem que falar para Deus. Você tem que chegar na presença de Deus, olhar e falar assim, ó Senhor, tem que mudar e muito, e muito. Sabe por que hoje eu estou dentro da igreja, no meio do corpo de Cristo, meu irmão? Porque eu tive que batalhar comigo mesmo, senão eu estava no mundão aí. E o mundão tem muita coisa, tem ou não tem? Muita coisa. E na presença de Deus tem muita coisa? Às vezes, para alguns cristãos não tem. Cuidado que o mundo é o leão. Ele está de boca aberta, está doidinho para te tragar. E não brinca com o leão não, hein? Não brinca não, não vai fazer carinho no leão não, que ele te engole. O leão nós temos que o quê? Fazer igual o Davi, fazer o quê? Atacar, esmagar, matar. E como que nós matamos o leão? Espiritualmente. Orando, jejuando, meditando, estudando, procurando. Às vezes Deus fala, domingo a domingo, a pessoa ouve, mas não sai do erro. Vai ficar. Toda vez que eu estou ministrando o estudo da Escola da Bíblia Dominical, ou toda vez que eu estou ministrando a palavra no domingo, eu falo isso. Meu irmão, cuide da sua salvação. A sua salvação é sua, e da sua mulher e dos seus filhos é sua. Um pode ajudar o outro, mas a salvação ela é individual, meu irmão. Quando Jesus voltar, meu irmão, Jesus vai olhar para você aqui, ó. Aí eu aprendi aí com uma irmã aí, né, que me ajudou muito nessa palavra, e sempre falo isso, gente, nós temos que escutar isso de Jesus quando ele voltar. Vinde bendito do meu Pai. Já pensou? Você cara a cara com Jesus? Afasta de mim. Quem é você? Não te conheço. Fogo eterno. Que situação, né? Já pensou? Você fica 40, 50, 60 anos dentro do corpo de Cristo. Lá na frente, Jesus te fala isso. Mas como que Jesus vai falar isso para uma pessoa se a pessoa ficou todo esse tempo no corpo de Cristo? Às vezes, meu irmão, você está aqui, mas a sua mente está lá fora. Só está o corpo, mas a mente, as suas atitudes não estão em Deus. Está em quê? Em coisas fios. Sabe aquele instrutor de autoescola? Está ensinando o aluno, está ensinando, e o aluno está disperso, não aprende nada. Mesma coisa é o cristão. Deus ensina, e não quer aprender, e não quer sair do erro. Capítulo 16, do versículo 1 ao 13, nós vamos falar sobre Samuel, né, que foi enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem e envia-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício,
eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ei a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Só aí, aqui nós sabemos que Deus falou assim, ó, vai lá, vai ungir um novo rei, que era quem? Era o rei Davi. Aí Samuel, com sabedoria, Senhor, se eu for lá e se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. Saul matava ou não matava? E aí? Hã? Saul não ia matar. E aí? Hã? Davi já era rei de Israel? Davi já era ungido? Saul matava ou não matava? A irmã não. Uns falou que matava. Beleza. Vai lá. Senão Saul vai me matar, Senhor. Aí Deus, com toda a sabedoria, olha só, se você não tem sabedoria, peça a Deus. Às vezes falta sabedoria para você. Às vezes falta sabedoria para mim, para lidar com as coisas de Deus, com o evangelho do Senhor, com as pessoas. Sabe o ID? Tem pessoas que não sabem fazer o ID, não sabem evangelizar, não sabem falar com as pessoas. Por quê? Porque falta sabedoria. Às vezes tem tanta sabedoria para outras coisas, mas para o reino não tem sabedoria. Isso é normal, meu irmão, porque por trás disso aí, uma ação maligna, uma ação do inimigo de Deus. Aí o que Deus falou? Ó, faz o seguinte, você não precisa ir lá e falar para todo mundo, para o rei Saul, que você vai ungir o rei Davi. Não, vai lá, fala que você vai oferecer um holocausto, né? Senta lá com os filhos dele, né? Tenha uma refeição e tudo vai ficar de boa. Aí o que Samuel falou? Sim, eu vou lá, vou fazer o que Deus me ordenou. Olha que diferença, meu irmão, olha que diferença de uma pessoa que obedece e uma pessoa que sacrifica. Na hora que Deus falar, na hora que você meditar na Bíblia, meu irmão, na hora que você estiver sentado aí e você escutar o chamado de Deus, você escutar Deus falando através da pregação, através da palavra, meu irmão, guarde no coração. Uma vez eu preguei aqui e eu falei claramente, nós não devemos esquecer os mandamentos, tudo que for ministrado, tudo que for pregado, a verdadeira doutrina. Toda pessoa que passar aqui em cima, que for pregar, que for ministrar, que for dar aula, meu irmão, seja igual à igreja de Bereia. O que a igreja de Bereia fazia quando Paulo chegava lá? E quando saía? Examinava o quê? As escrituras. E você faz isso? Nós já estamos aqui, ó, na 16º capítulo de 1 Samuel. Você faz isso? Toda vez que você vem aqui no domingo, que você escuta o ensinamento da escola bíblica dominical, o irmão aqui vai pregar a palavra hoje do Senhor. Você chega em casa, você examina? Ou você só fala amém? Às vezes o irmão está pegando antidoutrina aqui, meu irmão. Às vezes o irmão está pegando coisa aqui que não é doutrina do Senhor. Ou até eu mesmo. E você fala amém. Nós não devemos aceitar tudo que é falado. Nós devemos aceitar tudo que é ministrado pelo Evangelho de Deus. Então, toda vez que você sair, chegar na sua casa, durante a semana, já quer pregar, hein? Já quer pregar. Durante a semana, o que acontece? Abre a Bíblia. Opa, o que o Itamar nos ensinou lá no domingo, na escola bíblica dominical? O que o irmão pregou lá domingo? Vai examinar a Bíblia, meu irmão. E se eu falei alguma coisa, ou se o irmão falar alguma coisa, meu irmão, manda zap. Meu irmão, ó, o senhor falou isso aí, e não é isso aí, me explica isso aí. E se eu estiver errado, eu já falei isso, eu sou professor, mas eu não sei tudo. Tem pessoas que falam que o professor tem que saber de tudo, né? Nós somos ser humano, meu irmão. Se eu não souber, eu falo na hora, ó, eu não sei, Leonardo, vou procurar alguém mais experiente. Vou te trazer a resposta, não vai ser hoje, mas na próxima aula eu trago. É o orgulho tirado do coração. É isso que nós temos que fazer. Samuel foi lá, nós sabemos que passou todos os filhos de Samuel. Aí Samuel, ó, olha só, até o profeta erra. Acabamos de falar isso. O primeiro filho de Samuel, de Jessé, Samuel falou o quê? Nossa, é esse aí, ó. O cara é grande, né, meu irmão? Pai é esse. Até o profeta erra. O que Deus falou? Não, não é esse. Samuel, eu olho o coração. Cuidado com o seu coração, hein? O que tem no seu coração?
A palavra diz, o que contamina o homem é o que sai ou o que entra? É o que? Porque o que sai pela boca é o que o coração... Como que está o seu coração, meu irmão, perante Deus? Você quer ver uma pessoa, Milton, ou irmãos, que ela está começando a se afastar de Deus? Nosso corpo, quando está doente, ele dá sinais. O cristão também dá sinal. Conversa com a pessoa. Na hora que a pessoa abrir a boca, meu irmão, você vai saber direitinho como que a pessoa está espiritualmente. Eu tenho muitos amigos em outras denominações, né? E às vezes eu converso, meu irmão, eu fico 10 minutos conversando, a pessoa não toca no Evangelho. Como que um cristão não toca no Evangelho, né? Se eu conversar com o Milton 10 minutos, mesmo que seja sobre o Corinthians, sobre o Santos, sobre o Papa, meu irmão, mas nós temos que tocar no Evangelho. Nós temos que falar de Jesus. Nós temos que falar da doutrina de Cristo. Samuel aqui, meu irmão, eu expliquei isso, foi domingo retrasado. Samuel, desde a sua juventude, serviu a Deus fielmente. Desde quando você se batizou, você é fiel a Deus? Ou você já tropeçou no meio do caminho? Eu já tropecei várias vezes, meu irmão. Sou de carne, sou ser humano. Por isso que todos os dias nós temos que orar e pedir perdão e ter pedir a misericórdia de Deus e ter misericórdia do próximo. Às vezes nós queremos misericórdia de Deus, mas nós não damos misericórdia para o nosso próximo. Então nós temos que aprender isso. Do versículo 14 ao 23, falar um pouco de Davi e Saul. Diz assim, ó: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Olha que coisa, meu irmão. Deus ungiu o rei Saul como rei. Saul venceu muitas batalhas por intermédio de quem? A Deus. O povo adorava Saul. Que rei, que rei, que rei. A Bíblia fala que o próprio Deus, através de Samuel, falou para o rei Saul: ó, se você não erra, você e a sua casa, perpetuamente, ia reinar Israel. Saul, o filho, o neto, o bisneto, e assim ia. Olha que coisa, meu irmão. Às vezes um erro nosso, meu irmão. Às vezes o marido ele erra, ele pensa que o erro só vai ficar nele, atinge toda a família. Porque a partir do momento que o marido, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos cristãos, ele erra, meu irmão, espiritualmente, o Espírito de Deus saiu de Saul. E entrou ali um espírito atormentador. A pessoa que não está na presença de Deus é atormentado, todos os dias. Hoje, graças a Deus, eu deito na minha cama, eu deito no meu travesseiro, e eu durmo bem, graças a Deus, meu irmão. Por quê? Porque glória a Deus que habita o Espírito de Deus em mim. E em você, habita o Espírito de Deus? Você tem deitado bem todas as noites, levantado bem todos os dias, trabalhado bem todos os dias, vindo à igreja bem e alegre? Tem uma música que eu gostava muito, Me Alegrei quando me falaram, vou a casa. Você tem se alegrado no seu coração? Vou à casa do Senhor, vou se ajuntar junto com os irmãos, e ali nós seremos o corpo de Cristo. Teve vezes, meu irmão, que eu não se alegrava não, sabe? Mas aí foi mudando, orando, procurando Deus, e hoje eu me alegro. Eu trabalho a semana toda, meu irmão. E eu não me alegro, é porque eu estou aqui não, tá? Que todo mundo sabe aí, que eu estou aqui, vou fazer 2 anos, eu era de Guarulhos, mudei para cá, né? Que bênção, hein? Mudei para cá, só uma bênção na vida de vocês. E vocês são uma bênção na minha vida. Fiquei 1 ano sem pregar, sem fazer nada aqui. Foi por orgulho? Não, meu irmão. Eu estava igual o gato, conhecendo o terreno, né? Mas eu venho ao prédio da igreja, ao corpo de Cristo, meu irmão, não é só para pregar, não. Não é só para dar o dominical. Eu fico sem fazer isso aqui tranquilamente e vou continuar fazendo a minha parte. Mas aí, meu irmão, se eu tenho um dom para isso, eu tenho que fazer. Por quê? Porque Deus manda, é mandamento.
Por isso que eu falo, você que está sentado aí tem dom. Se lembra lá da palavra lá dos talentos? Deus vai cobrar, hein? E aí o talento que Deus te deu? Mas eu não tenho um talento para nada. E aquele cafezinho lá que você sabe fazer? Não? Meu irmão, usa o talento que Deus te deu. Samuel usou direitinho o talento dele. Davi usou direitinho o talento dele? Sim ou não? Usou, meu irmão. Às vezes o pessoal, não usou não, Davi pecou. Davi pecou como eu, você erra. Como eu, você peca. Aí eu não peco não, erra, meu irmão. Uma vez o irmão falou assim para mim assim, olha, eu não erro, eu quando saio de casa eu saio consagrado. Aí uma vez ele saiu consagrado de casa, no farol lá o cara fechou, ele começou a xingar meio mundo. Cadê a consagração? Nós somos seres humanos. Então, Saul errou, mas nós não devemos condenar o rei Saul, né? Ele era ser humano. Davi errou, mas a palavra de Deus fala o quê? Davi foi segundo o coração de Deus. Nós somos povo de Deus, meu irmão. Nós somos herança de Deus. Deus nos ama, Deus nos fez. Deus enviou o seu próprio filho. Para quê? Para nos resgatar. E se ele já nos resgatou, ele já fez, né? Já nos resgatou. Meu irmão, vamos fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Cuidado da nossa. Plantou a semente, vai lá, joga uma água, cuida da semente até florescer. Cuide da sua salvação. E no momento que você cuidar da sua salvação, aí me ajuda. Me ajuda a eu caminhar para a minha também, em nome de Jesus. Amém? Então, fique esse ensinamento aí. Saul errou, mas não faça igual Saul. Davi errou, mas não faça igual Davi. Pega só as coisas boas, segundo o coração de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós te agradecemos. Te agradecemos, meu Pai, por esses 2 capítulos, Senhor Deus, o 15 e o 16 de 1 Samuel. Aprendemos aí, Senhor Deus, hoje que Saul errou, meu Pai. Senhor Deus, mas ser humano, Senhor Deus. E o Senhor deu misericórdia para ele que não quis. Davi errou, Senhor Deus, e o Senhor deu novamente a mesma misericórdia, e Davi aceitou. Senhor, precisamos da sua misericórdia todos os dias, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa caminhada que é tão difícil e tão complicada, até a sua salvação, em nome de Jesus.